Fala galera, beleza? Eu sou o professor Guilherme do canal Que Sente em Elétrica e nesse vídeo eu vou realizar a resolução de um exercício na condição de uma falta entre uma linha e terra e um gerador em vazio. E antes de iniciarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo a leitura do enunciado. Um gerador de polos salientes sem amortecedores tem os valores nominais de placa de 20 MVA 13,8 kV e uma reatância subtransitória de eixo direto de 0,25 pu. As reatâncias de sequência negativa e zero são, respectivamente, 0,35 e 0,10 por unidade. O neutro do gerador está solidamente aterrado. Determine a corrente subtransitória no gerador e as tensões de linha em condições subtransitórias. Então, é para determinar nas condições subtransitórias. Quando ocorre um tipo de falta, fase e terra simples nos terminais do gerador, quando esse estiver operando sem carga, com a tensão também nominal. Despreze a resistência. Então vamos lá. Como é de praxe a resolução dos nossos exercícios, vamos anotar os dados para facilitar a resolução. Primeiro nível da potência de 20.000 kVA ou 20 MVA. Temos o nível da tensão entre linhas lá do nosso gerador de polos salientes, que é de 13,8 kV. Temos a reatância subtransitória de eixo direto desse gerador. Ela é igual a 0,25 pu. Lembre-se que essa reatância de eixo direto subtransitória é a nossa reatância positiva. Então, nós temos aqui de sequência positiva do nosso circuito e é igual a 0,25 por unidade. Temos também a nossa reatância negativa igual a 0,35 pu. Nossa reatância de sequência 0 igual a 0,10 por unidade. Então, nós vamos determinar a corrente subtransitória nesse gerador. E as tensões entre as linhas para as condições subtransitórias, no momento em que ocorre a falta entre uma linha e a terra, como é mencionado no enunciado, lá nos terminais do gerador, então, ele estava funcionando a vazio e aconteceu essa falta. Observe que as tensões eram nominais no momento que acontece a falta. E o mais importante, temos que desprezar a resistência. Está aqui no final do nosso enunciado. Inicialmente, temos que observar que o nível da base, nós podemos selecionar os valores nominais do nosso gerador. Isso vai facilitar o fato da reatância sequência positiva, negativa e zero já estarem referidas aos valores nominais da própria máquina. Então, toda vez que o exercício te fornecer esses dados, ou até mesmo os dados de placa de uma determinada máquina, um determinado gerador, te fornecer esses níveis de tensões, níveis de reatâncias, ou então até mesmo algum outro valor em PU, referidos em relação aos valores nominais da própria máquina. Isso já vai facilitar para os nossos cálculos. Se considerarmos 20.000 kVA
como a base para a potência e 13,8 kV a base para a tensão. Então, vou apenas escrever aqui. Bem, então, se os valores da tensão no momento da falta eram exatamente os valores nominais, no momento da falta, nós tínhamos a tensão atrás da reatância da máquina igual a 1 PU. Isso porque nós podemos considerar o gerador tendo apenas a força eletromotriz atrás de uma reatância. Então, a reatância, aqui considerando apenas a fase A, e nós tínhamos aqui a determinada reatância, conforme a situação. Então, como ela estava a vazio, então a tensão terminal é igual a 1 PU. Então, agora já podemos fazer o desenho de um diagrama para facilitar os nossos cálculos. Agora eu vou desenhar o diagrama referente ao nosso gerador. Bom, então aqui nós temos o nosso circuitinho já pronto. Lembrando que as forças eletromotrizes atrás das reatâncias, elas estão todas dispostas no circuito trifásico. Lembrando que nós temos na fase A, fase B e fase C, as três correntes. Vamos considerar a fase A conforme as nossas explicações da aula passada. Vamos considerar que nós vamos analisar a fase A. Então, o curto vamos adotar na fase A, para facilitar os nossos cálculos conforme as nossas explicações anteriores. Portanto, nós vamos ter uma corrente IA para o terra, consideradas por esses nossos cálculos. Aqui eu vou escrever IB apenas para representar, lembrando que o gerador estava a vazio no momento da falta, né? Antes de acontecer a falta, não tinha corrente, apenas para representar os sentidos. E, principalmente, nós não podemos deixar de adotar, até aqui eu vou colocar que antes da falta não tinha corrente, estava vazio, e no momento da falta nós vamos ter aqui a corrente de neutro sendo igual à corrente IA. Então ela vai ser a própria corrente de neutro que está percorrendo ali a impedância que está fazendo a conexão do neutro do gerador para o terra. Muito bom, muito interessante fazer essa análise para em seguida nós, por meio do nosso circuitinho, conforme foi apresentado na aula anterior, vale a pena conferir. Para a falta fase terra, na teoria, nós temos uma força eletromotriz e a indutância, aqui na fase A. Isso é o circuito de sequência positiva. Então, aqui nós temos simplesmente o nosso circuito de sequência positiva. E nós temos em série com o mesmo o nosso circuito de sequência negativa. Então, nós temos o nosso circuito de sequência negativa em série. Já podemos definir aqui a nossa corrente IA1 de sequência positiva, a nossa corrente IA2, sequência negativa, e também em série com essa corrente IA2, fazer mais uma barra, nós temos o nosso circuito de sequência zero, onde que o circuito de sequência zero, conforme
a aula passada, ele é igual a 3 vezes Zn mais, né, que é o valor da impedância lá do neutro, mais o valor de GZ0, a impedância de sequência zero. Isso é a nossa impedância de sequência zero. Lembrando ali que é por fase. Bom, então aqui nós temos os nossos circuitos, 3 circuitos de sequência em série, onde que, observando, ao fechar o circuito, nós vamos ter os valores das 3 correntes idênticas. Então, nós temos a corrente sequência negativa é igual à corrente sequência positiva, e a corrente sequência zero é igual à corrente sequência positiva, porque os 3 circuitos de componentes, eles estão, componente positivo, negativo e zero, estão em série. Apenas colocar aqui as polaridades. Temos que também definir, já podemos, o nível da tensão. O nível da tensão no circuito VA é exatamente o nível de tensão entre esses dois pontos, que é a tensão do circuito de sequência positiva. Esse nível de tensão será importante para nós, para os nossos exercícios. O de sequência negativa também será o nível de tensão entre os terminais do circuito de sequência negativa, e de sequência zero é também nível da tensão no circuito de sequência negativa. Bom, então temos todos os valores apresentados conforme a nossa videoaula anterior, considerando aqui a sequência positiva, que são todos iguais. Então, já podemos dar continuidade nos nossos cálculos com essas informações. Portanto, nós temos para esse circuito corrente de sequência positiva é igual ao nível da tensão dividido pelas impedâncias que estão em série. Então, vai ser EA dividido por Z1 mais Z2 mais Z0. Então, isso conforme a nossa aula anterior. Todas essas condições foram apresentadas. Lembrando, é a condição para falta, fase e terra. Os valores das correntes, todas as sequências são iguais. Como I A1 é igual a I A2 que é igual a I A0, podemos definir que a corrente do neutro é igual ao valor de 3 vezes esse nível da corrente. Então, nós vamos ter as 3 correntes, são iguais 3 vezes IA1. Esse é o valor da nossa corrente, caso supracitado, é igual à corrente IA. Apenas para deixar mais claro a explicação, nós temos todo o nosso circuito apresentado, onde a corrente IA, nesse caso, falta, fase, terra, temos ela igual ao valor da corrente IN, IN igual a IA, que é a mesma corrente também que está na nossa linha. Então, só para deixar tudo claro, nós temos que a corrente IA, ela pode ser calculada também com IA sendo igual a IA1 mais IA2 mais IA0. Então, nós temos as 3 componentes, o conjunto dessas 3 componentes, a somatória das mesmas, temos o valor da corrente A. Agora, olha que interessante. Como já afirmamos que as 3 correntes IA1,
IA2 e IA0 são iguais e adotamos iguais a IA1, o IA é igual a 3 vezes IA1. Na equação temos que o nível da tensão mais as impedâncias, ou reatâncias, nesse caso são reatâncias, 0,25, mais J 0,35, sequência negativa, e a 0 é 0,10. Obtendo assim um nível de, passando para polar, um com ângulo de 0, e aqui fazendo o cálculo da 0,7 com ângulo de 90 graus. Obtendo assim um nível de 1,43 com ângulo de 90. Então, menos 90. Então, menos J 1,43. Então, a parte real é 0 e nós temos apenas a parte imaginária. Pode fazer o cálculo em polar e depois converter para retangular. Ao alcançar esse nível, temos que a corrente na fase A ela vai ser a 3 vezes IA1, conforme mencionado anteriormente. Nós temos que essa corrente A, nesse caso em específico, 3 vezes 1,43, chegando no valor de 4,29 PU. Muito bem. Aqui nós temos grande parte do nosso exercício sendo realizado com muita clareza. Agora, nós temos que observar que nós podemos calcular, pois nós temos a potência da corrente em PU, podemos calcular o valor em ampere. Mas primeiro temos que calcular a base da corrente. Utilizando os valores nominais, lembrando a fórmula da potência trifásica, temos que a potência trifásica é igual a raiz quadrada de 3 vezes a tensão de linha base vezes a corrente linha base. Então vamos calcular essa corrente. Essa corrente base vai ser a potência dividido por raiz quadrada de 3 vezes a tensão de linha. Esses vão ser 20.000, isso em quilo. A tensão já está em quilo. Então a corrente vai ficar em ampere. Aqui está em quilo e aqui está em quilo. Então eu já vou retirar. Alcançando assim 836 ampere. Então nós temos 836 amperes. Muito bem. Agora fica fácil, porque nós podemos calcular a corrente subtransitória na linha, fazendo a multiplicação desse 843 pelo 4,29. Fazendo a multiplicação de 4,29 por 836, vamos ter uma corrente atrasada de 3.585 amperes. Muito bem. Então agora, deduzindo aquelas fórmulas para calcular os níveis das tensões simétricas para o ponto que nós estamos analisando, que é o ponto A Terra, conforme os circuitos das ligações de sequência que nós vimos nas aulas passadas, nós vamos ter. Retornando nas substituições, temos que para VB será 0,643, que multiplica o valor de 0,5 menos J
0,866. Pegando aqui, deixando do lado para facilitar o entendimento. Conforme é apresentado, do lado direito, menos agora o A, que é o valor, já fazendo toda a substituição, primeiro da tensão 0,5, nível, né, da tensão, vezes o valor da, conforme apresentado, de 0,5 VA2, e por fim o VA0, tensão de componente de sequência 0, também já calculado anteriormente, que é de 0,143. Fazendo esse cálculo, temos basicamente fazer a multiplicação nos termos. Vou deixar para cada um fazer a sua. Aqui eu já vou apresentar o resultado. E por fim, somando ou subtraindo os termos equivalentes, real e imaginário, menos 0,215 mais J 0,989 por unidade. Agora podemos calcular para C. Agora, fazendo os cálculos, assim como foi feito anteriormente, deixo os detalhes para cada um fazer em casa. Alcançando menos 215 mais J 0,989. Muito bem, agora nós podemos fazer os cálculos para VAB e VBC e por fim VCA. Lembrando que VAB é igual VAB é igual a VA menos VB, assim como VBC é igual a VB menos VC. E por fim, VCA é VC menos VA. Fazendo agora as substituições e já executando os cálculos para facilitar aqui e otimizar o nosso tempo, nós vamos ter que para VAB, substituindo o VA e o VB, que são os valores calculados, encontrados anteriormente, tínhamos calculado o VA igual a 0, já facilita, que já é só o valor de VB, nós vamos ter que, como o valor de VB tem um sinal negativo, conforme nós podemos observar no primeiro termo e também no segundo termo. E como na nossa fórmula nós temos já um sinal negativo presente, basta que troquemos o sinal, onde que vai ser 0,215 mais J 0,989 por unidade. Convertendo para polar esse fasor, nós vamos encontrar 1,01 com o ângulo de 77,7 com o ângulo para o nosso
fasor, isso em por unidade. Podemos substituir também para VBC. Substituindo VB e VC, aqui já fazendo o cálculo, VB e VC, nós temos a parte real, sendo que nós vamos subtrair as duas, vai ficar igual a zero. Depois, VB menos VC, menos J 0,989, mais, que vai ficar menos 0,989, isso vai multiplicar por 2 e vai ficar negativo, menos J 1,978. Convertendo isso agora para o polar, então menos J 240, certo? Isso. Então, magnitude de 1,978 com um ângulo de 270, perdão. De 270, que causou a rotação. Aqui nós temos, para VCA, VA igual a zero, temos VC. Então, VC, basicamente, naturalmente, é o próprio valor, tá? Pois não temos o sinal negativo. Então, vai ser menos 0,215 mais J 0,8989. Muito bem. Já podemos também passar isso para polar. Convertendo para polar, é 1,01 com ângulo de 102. Bom, olha só que interessante. Nós temos os dois ângulos, os dois fasores VAB e VCA, com os valores de magnitude, praticamente, desses níveis de tensões em 1 PU. Olha que já teve uma alteração significativa para VBC, que é o nível de tensão que não contempla a fase onde que aconteceu a falta, que é a fase A. Olha que interessante, ela foi a 1,978 com ângulo de 240. Então esse nível de tensão elevou-se bastante. Já os outros ficaram com os valores praticamente igual a 1 PU. E por fim, nós podemos agora calcular a tensão gerada em relação ao ponto neutro, EA, tomando como 1 PU as tensões entre linhas que foram dadas anteriormente, expressas em por unidade, para uma determinada tensão base em relação ao neutro. Então, em volts, agora, nós temos o VAB, VBC e VCA, que podem ser calculados pegando o valor da sua magnitude e multiplicando pelo valor da sua base. Então, vou fazer aqui no canto, onde que a tensão agora entre as linhas AB, nós temos o valor de 1, vou pegar apenas a magnitude, não vamos nos preocupar com os ângulos. E vou multiplicar pela tensão base, que é 13,8 kg. 13,8 kg para alcançar em kilovolts. E nós vamos também calcular para VBC, que é 1,978. 3,8 vezes 10 elevado à terceira. E por fim, mais uma vez, 1,01. 3,8 vezes 10 à terceira. Olha, aqui nós estamos calculando apenas para os valores de magnitude. O ângulo, como é um fechamento em estrela, deveríamos pegar, por exemplo, e entender qual que eram os ângulos tratados, qual que era a referência zero, saber qual que é a sequência de fase, se é ABC ou CBA, e em seguida, para as linhas, as tensões ou de fase
e neutro ou linha, tinha que ter aquela relação de 30 graus, ou somando 30 ou subtraindo 30, dependendo da sequência, se ela é direta ou se ela é inversa, se ela é positiva ou negativa, ABC ou CBA. Mas não vamos nos preocupar com isso nessa aula. Vamos apenas fazer esses cálculos. Então, nós vamos ter VAB e VCA, os valores de 13,938 kV. E nós temos para VBC um nível de tensão, no momento da falta, de 27,2964 kV. Essas tensões entre linhas, conforme os níveis de tensões supracitadas, calculadas anteriormente. Lembrando que na fase A nós temos o nível de tensão igual a 0. Muito bem. Aqui finalizamos mais uma resolução de exercícios, agora tratando uma falta fase terra. Eu espero que todos tenham gostado dessa resolução que foi referente a um gerador a vazio. Se você gostou, já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como esse quando forem postados. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!